Boa noite, gente, tudo bem? Tem uns rostinhos conhecidos com quem eu já trabalhei no 404, é bom ver. Eu vou falar um pouco sobre o projeto interventivo. A minha pasta é dos anos finais, a minha experiência é de anos finais, eu tentei pensar um pouco assim em relação à EJA, em algumas estratégias que a gente pode colocar em prática dentro da EJA, mas o mais importante é a visão de vocês sobre o projeto, né? Eu vou falar o que ele representa dentro da Secretaria de Educação, mas, assim, o que vocês podem fazer para colocar em prática esse projeto interventivo. Então, mantenham a mente aberta, sem preconceitos, tá? E vamos lá, eu vou começar aqui apresentando. Elô, desculpa, Oi. posso só fazer uma observação para o grupo antes de você começar? Desculpa, tá? Não queria te interromper, não, porque eu acabei de lembrar, eu acho legal falar uma coisa para o pessoal, porque é o seguinte, até para quem acho que pode estar, assim, até estranhando esse momento para a gente falar sobre isso, mas é assim, gente, nós estamos agora enfrentando uma situação que ela já é prevista nos documentos, mas não necessariamente todo mundo que hoje está na EJA, que está no noturno, trabalhando com esses alunos, já tenha passado por esse tipo de situação que é a progressão continuada, né? Então, os documentos norteadores, eles orientaram que fosse feito isso com os alunos, e muita gente confunde isso com a aprovação automática, e não é, e talvez por isso seja tão importante a gente entender um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? A ideia é que a progressão continuada leve o aluno para a próxima etapa, para a próxima série, mas não ignore o que foi deixado para trás da série anterior. Então, existe a necessidade da escola oferecer um trabalho para que esse aluno tenha aqueles conteúdos, o desenvolvimento daquelas habilidades, daquelas competências previstas na BNCC, que não foram trabalhadas durante o semestre anterior, devido às limitações da pandemia, da tecnologia, para que isso não vire um buraco, né, na formação dele. E não é simplesmente jogar ele para a próxima etapa. Então, a ideia hoje que a gente tem, e por isso a Heloísa está aqui para ajudar a gente, é falar um pouquinho de uma das alternativas que a gente pode utilizar para vencer essa dificuldade, que seria exatamente utilizar projetos interventivos, que talvez em outras etapas, em outras modalidades, ele esteja até um pouco mais trabalhado, mais conhecido, e hoje eu acho que vai ser bom até para quem nunca ouviu falar, ou para quem nunca trabalhou com isso, para a gente mesmo está sendo, acho que, uma grande novidade, né, como vai ser essa estrutura de organização pedagógica nesse semestre, e aí é por isso que ela vai falar sobre isso hoje, tá bom, pessoal? Desculpa de novo, viu, Elô? Não queria te cortar, era só para contextualizar todo mundo, tá bom? Claro. É importante, assim, porque dentro do ensino remoto, a gente tem que tentar buscar algumas estratégias que consiga dar continuidade à aprendizagem desses estudantes, né? Principalmente isoladamente, já que a maioria dos estudantes da EJA, eles acabam não tendo tanto apoio dentro de casa como os estudantes do ensino do diurno. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Abre. Tá aparecendo, Heloísa. Obrigada. Então, é um projeto interventivo, as possibilidades no ensino remoto. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia. Por que essa frase é importante? Porque, mais do que nunca agora, nós temos a necessidade de realmente ser o mediador do conhecimento em relação ao aluno. A gente não é mais detentor do conhecimento, o conhecimento hoje está em rede, então a gente tem que dar meios para esse aluno poder construir essa aprendizagem. E a direção mais promissora, que por sinal traduz a perspectiva da inteligência coletiva no domínio educativo, é a aprendizagem colaborativa. O ensino em rede, hoje mediado por tecnologias ou na forma impressa, ela vai muito ao encontro do saber coletivo, do que eu posso ensinar e do que eu posso aprender. Então, a partir dessas duas frases motivadoras, a gente inicia a nossa apresentação. O que é o projeto interventivo? É uma proposta de intervenção que permite que se analise os problemas, situações, acontecimentos em um determinado contexto. Como assim? A escola decide, em um determinado momento, percebe que tem algumas falhas nas aprendizagens dos estudantes, então, em um determinado momento, a escola como um todo, como um conjunto, como um coletivo, decide criar um momento de intervenção onde ela vai trabalhar
um ponto específico daquele déficit de aprendizagem. Por exemplo, eu faço uma avaliação diagnóstica e percebo que meus estudantes não conseguem ainda ler e interpretar muito bem. Então, junto com a minha escola, eu vou parar um momento e vou trabalhar essa questão da leitura e da compreensão textual. Dentro das propostas, das diretrizes, tanto do segundo ciclo quanto do terceiro ciclo, o projeto interventivo, ele é extremamente significativo, porque ele vai começar a corrigir situações para que, na progressão continuada, o estudante não se perca tanto do currículo, do que é esperado dele naquela aprendizagem. Então, o projeto interventivo é uma estratégia pedagógica que se destina aos estudantes que necessitam de um olhar cuidadoso sobre suas necessidades de aprendizagem que não foram supridas no contexto das aulas regulares e das estratégias pedagógicas adotadas pelos docentes ou pelo grupo de docentes daquele estudante. Ele surgiu no início dos ciclos na Secretaria de Educação como um meio de você fazer a correção idade e ano. Então, os alunos que eram do BIA, eles tinham esses projetos interventivos para você diminuir a quantidade de reprovação e você poder aprovar esse estudante para o segundo bloco. Com o tempo, essa ideia só de correção de idade e ano foi assim, sendo minimizada e foi levantando a questão mesmo das aprendizagens. Se meu estudante ele tem uma dificuldade em determinado ponto de aprendizagem, é extremamente importante que eu faça uma intervenção nesse exato momento que eu diagnostiquei essa dificuldade, para que no futuro próximo, essa dificuldade não vá causar transtornos em outras aprendizagens. Então, o projeto interventivo, ele vai ter sua temporalidade contínua na escola. Como assim? Ele sempre pode existir na escola, mas ele é flexível e transitório para o estudante. Por exemplo, meu estudante com problema de leitura e produção de texto, ele conseguiu resolver essa dificuldade, então ele sai do meu projeto e nós iremos diagnosticar outros estudantes, outras dificuldades e criar novos projetos. Então, ele vai ser contínuo dentro da escola e ele vai se adaptando conforme a necessidade de aprendizagem de cada estudante. O projeto interventivo deve incluir toda a escola, toda a unidade escolar no processo de realização. Apesar do professor ele ter um protagonismo de exercer, de fazer o projeto interventivo, mas a equipe gestora, a coordenação pedagógica, a orientação, os serviços, são responsáveis também nesse processo. Porque, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem não vai estar ligada somente ao pedagógico. Ela pode estar ligada a outras situações, outros setores que vai envolver outros atores dentro da escola, outros espaços. Então, toda a equipe gestora, toda a escola, ela tem que compreender como é que funciona o projeto interventivo para que todos possam participar e ser um agente nessa progressão da aprendizagem do estudante. Então, o projeto interventivo é flexível em sua estrutura, pois, enquanto a gente vai avaliando a eficácia da ação, procura-se melhorar caminhos para alcançar as aprendizagens de cada estudante e sua particularidade. A gente, como professor normal, a gente sabe que, às vezes, o nosso estudante, a gente vai fazer uma estratégia X e aquela estratégia não vai funcionar, você vai procurar outra estratégia. Oi, Heloísa. Muito rápido, vocês me avisam, tá? Então, mas como é que faz um projeto interventivo? Como é que é a estrutura do projeto interventivo? São questões para a gente se pensar antes do projeto. Que tipo de projeto interventivo que estamos querendo para os nossos estudantes? A escola tem que pensar, então, qual é o objetivo da escola em relação a esse projeto interventivo? Por exemplo, no caso da EJA, suprir as necessidades de aprendizagem em relação à progressão continuada. Os estudantes irão progredir, mas ainda vão ter alguns pontos que eles vão precisar continuar vendo. Estamos, de fato, investigando e possibilitando que os projetos atuem de forma interventiva e possam contribuir para o estudante, para que o estudante possa avançar conforme necessita, ou, em outras palavras, estamos possibilitando que os projetos interventivos sejam estruturados para atender as individualidades e as necessidades dos estudantes,
Ou, ao contrário, estamos tornando o projeto uma estratégia unificada e até institucionalizada para a rede, para a escola. Como assim? A gente tem que pensar o projeto interventivo particularizado para o estudante. Ou, às vezes, um grupo de estudante ele tem uma determinada necessidade de aprendizagem, então a gente faz um projeto interventivo para aquele estudante, para aquele grupo. Terminando aquele grupo ali, alcançaram todos os objetivos e metas propostas, então aquele projeto ele tem que ser repensado e tem que ser ressignificado para ser aplicado para outras pessoas, para outros estudantes. Pensando nisso, como é que é a estrutura dentro do projeto interventivo? Essa estrutura, ela foi pensada numa circular em 2010 e depois foi colocada nas diretrizes pedagógicas do terceiro ciclo. O que deve conter dentro, então, do corpo do projeto interventivo? A justificativa, citar argumentos educativos que conduziram ao desenvolvimento do projeto. Objetivos, abordar a finalidade do projeto, as metas educacionais, os resultados esperados a serem alcançados. O desenvolvimento, apresentar a proposta da instituição para dinamizar o projeto ao longo do ano letivo, descrever as ações pedagógicas que serão desenvolvidas e apresentar os executores da ação. E, por fim, a avaliação, que é explicar como o projeto pode ser avaliado, assim como a avaliação do próprio projeto, a organização, planejamento, a participação dos envolvidos, as expectativas traçadas e alcançadas, período de execução, entre outros. Então, o projeto ele tem que ter um norte para que ele realmente funcione, porque às vezes você pensar, a gente faz muito isso assim, enquanto professor, né? Você vê que o seu estudante tem risco de reprovar, então você acaba fazendo intervenções específicas, mas a gente não anota, a gente não produz os documentos, é como se aquela ação que você fez, ela deixasse de existir. Então, é importante que a gente documente tudo o que a gente faça, porque vai ser um relato para o futuro, principalmente da progressão continuada. Então, quando o meu estudante progredir para o próximo segmento, o professor que vai a receber, ele vai saber, a partir da documentação, o que foi feito de intervenção para esse estudante alcançar as aprendizagens. No desenvolvimento, a gente tem que elencar alguns itens, que são o período. Por exemplo, eu vou depois passar para vocês aqui uma ideia que eu tive, de fazer umas pílulas, assim, de conhecimento, uns shots de conhecimento. Então, o período seria de 15 dias, por exemplo. O estudante vai na escola, vai buscar aquela atividade específica, aquele ponto específico para trabalhar uma dificuldade que ele tem, e daqui a 15 dias ele tem que me trazer de novo. Então, eu vou colocar lá no meu período, 15 dias, um mês, um bimestre, um semestre. Os estudantes, identificar o estudante ou o grupo de estudantes que serão atendidos. São verificados por uma avaliação diagnóstica. Então, o professor, dentro da sua aula, vai fazer uma avaliação diagnóstica para ver quais são os déficits de aprendizagem que aquele estudante tem para poder fazer a interferência correta. Quais são as aprendizagens que esse estudante precisa adquirir? Então, você vai listar as principais dificuldades. Letramento, alfabetização, letramento matemático, dificuldade na compreensão textual, assim por diante. Indicar a data, essa parte aqui, esse finalzinho, é mais sobre como a gente pode colocar no diário. A data, indicando os dias das ações que foram realizadas. A intervenção, escrever a ação que você realmente vai fazer. Vai ser uma aula via Meet, vai ser uma atividade extra impressa, vai ser uma atividade via WhatsApp ou via Telegram. Então, você pode descrever conforme você for realizar. As observações, relatar tudo o que aconteceu, assim, o estudante não fez atividade, o estudante fez atividade, mas deixou incompleta, ou ele fez atividade, mas relatou lá nas rubricas de aprendizagem que ele não se sentiu confortável em fazê-la, ou que teve dificuldade, então tudo a gente vai relatando. E o nome dos responsáveis, indicar o nome e a função de cada responsável. Por exemplo, no Diurno a gente está com muito problema em relação ao aluno que ele acessou a plataforma uma vez, mas depois sumiu, desapareceu, não acessa mais. Então, o Serviço de Orientação Educacional está fazendo a busca ativa desses estudantes para trazê-los novamente para a escola, para então o professor fazer as intervenções necessárias. Então, a gente vai ter alguns outros atores além do professor. Aí é interessante que o professor registre quem participou de todas as ações. Então, pontos a ser considerados na EJA.
Nas diretrizes para a EJA do ensino remoto, tem o projeto Acolher, Amar e Educar. O acolher que eles colocam na Secretaria de Educação é escuta sensível, criar espaços e meios onde o estudante possa relatar a sua situação, como é que ele está, às vezes perdeu o emprego, às vezes perdeu algum ente familiar próximo, passando por dificuldades financeiras, ou às vezes teve que se mudar porque o aluguel era alto, 1000 coisas estão acontecendo. Amar é transformar essa escuta sensível também em uma palavra de acolhida, de compreensão e de estímulo. E, por fim, educar. O respeito à narrativa, aos saberes, às palavras mundos trazidas por esses estudantes. A grande questão do EJA é porque ele já tem uma visão de mundo, ele já tem uma leitura de mundo. Então, o professor tem que pensar, buscar a partir desses saberes que ele tem para construir esses saberes científicos, né? Outro ponto a de se pensar, a adaptação do currículo. Buscar pensar quais os conteúdos e habilidades são essenciais para a etapa seguinte, pensando no aprendizado do estudante, criando um currículo de transição dentro da organização do trabalho pedagógico da escola. E, por fim, a heterogeneidade do público atendido, porque na EJA vocês têm pessoas que vão ter extrema dificuldade para mexer com o meio tecnológico, mas você vai ter estudantes com 16, 20 anos que entendem muito bem de computadores, às vezes até trabalha com isso, então tem uma desenvoltura muito maior dentro da plataforma. Pensando nisso, a gente vem para o ponto, tá, mas como é que a gente vai fazer isso no ensino remoto, né? A gente pensou em alguns caminhos, algumas estratégias que talvez possam ajudar vocês. Então, nessa parte da oficina, vamos dar algumas dicas de recursos que podem ser utilizados no ensino mediado por tecnologia para a execução do projeto interventivo. Nesse ponto aqui, eu tentei destacar mais as ações que a gente pode fazer tanto dentro da plataforma do Escola em Casa, como a gente também pode utilizar o material impresso, já que a maioria dos estudantes da EJA utiliza o material impresso, né? Primeira coisa é o contrato didático, que é um conjunto recíproco de comportamentos esperado entre o aluno e o professor, sendo mediados pelo saber. Com isso, ele pode ser entendido como um instrumento que auxilia na análise das relações professor-aluno e saber. O contrato didático vai ser um meio onde a gente vai poder colocar o que a gente espera do estudante e o que a gente, enquanto professor, pode fazer também pelo estudante. Então, a gente coloca algumas regrinhas, alguns deveres e alguns direitos para que as duas partes se sintam comprometidas em realizar aquela atividade. Por que ela é importante dentro do contexto remoto? Porque a gente não tem a presença física, a gente não tem a questão assim, de você chamar a atenção, de você estar perto, de você perguntar se ele está com dificuldade, porque, por exemplo, numa aula Meet, como é que você tem certeza que o seu estudante está te ouvindo ou se ele está assistindo na outra aba o Netflix? Então, esse contrato didático, ele te dá essa segurança, assim, não vai ser totalmente, mas a gente acredita na palavra de cavalheiros. Como a gente faz um contrato, então a gente vai segui-lo para que realmente aconteça as aprendizagens. Então, eu fiz um contrato pequenininho, eu só vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se vocês querem acessá-lo, mas eu já está aqui na minha tela. Eu fiz no Google Forms, mas vocês também podem fazer impresso, o estudante assina e tudo. Então, contrato didático para a realização das atividades interventivas. Os deveres do estudante. Estar em um ambiente adequado ao estudo, utilizar pelo menos 2 horas diárias para o estudo do conteúdo das disciplinas. Durante as aulas síncronas, manter a câmera aberta, questionar e apontar suas dúvidas sempre que surgirem pelos meios de comunicação disponibilizados pelo professor. Evitar acessar outros sites durante o período de estudante e de aulas síncronas e acessar a plataforma da escola diariamente. O professor. Quais são os deveres do professor? O professor irá ter horários pré-determinados com a turma para plantão de dúvidas. Durante as aulas síncronas, manter a câmera aberta, respeitar o processo de aprendizagem de cada estudante, postar as atividades na plataforma Escola em Casa, manter o estudante atualizado de seu desempenho nas tarefas, e registrar a frequência realizada das atividades. Aí, aqui no caso, o estudante clica em sim e depois manda enviar. Pronto,
é uma forma, uma garantia que você pode fazer com que a pessoa pense no seu comprometimento em relação à aprendizagem dela mesma, né? Então, ali você vai dar um peso um pouquinho maior na hora que ela for fazer alguma coisa assim, falar assim, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Sempre o professor pode estar pensando assim, então, o contrato didático você não assinou, é importante, então, que você se comprometa em realizar as atividades, assim, e ter aquele discurso motivacional que a gente sabe como é que é de professor, né? Então, continuando aqui, democratizar o acesso ao mundo virtual, seja ele formal, seja não formal, é um passo importante para o processo de emancipação dos sujeitos aprendizes, sejam eles da EJA, sejam de outras modalidades de ensino. Por que isso? Porque, apesar da gente ter a plataforma, que é a forma oficial que a gente tem para atingir esses estudantes, muitos dos nossos estudantes, por exemplo, eles não vão saber utilizar o aplicativo do Escola em Casa, ou vão ter dificuldades, o que é normal. Mas, por exemplo, eles têm outros saberes. A maioria de vocês deve receber, quem trabalha dentro da direção, milhares de áudios dos estudantes, principalmente dos mais velhos, porque a forma que eles conseguem se comunicar via WhatsApp, e o WhatsApp é um dos aplicativos que é de graça dentro de algumas empresas de telefonia. Então, o áudio no WhatsApp, por exemplo, é um meio que a gente pode utilizar para inserir esses alunos dentro do contexto do ensino remoto. Então, algumas ferramentas que a gente pode usar dentro desse ensino. O Padlet, que é um site que você faz quadros virtuais, faz mural, e que o professor pode criar, ou a escola, o ideal é que se fosse a escola, enquanto coordenação pedagógica, enquanto supervisão, de criar um mural onde você pode colocar, por exemplo, um tema, literatura ou Primeira Guerra Mundial, e ali em cada tópico do Padlet, o aluno vai colocando o que ele estudou, seja os grandes autores da Primeira Guerra Mundial, ou as obras de artes, ou como as fronteiras foram sendo movimentadas durante depois da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse recurso, a escola pode criar um mural para cada ano com todas as disciplinas, onde o estudante vai construindo material didático de aprendizado junto ao coletivo. A seleção de pesquisa e temática do que deve ser estudado pode ser realizada em uma conversa prévia por algum meio interativo, seja o Telegram, WhatsApp, Meet, Zoom, Team, o Instagram, a escola pode criar enquetes no Instagram da escola. Se a escola desejar trabalhar com temáticas, pode selecionar temas e os estudantes e professores criarem material sobre determinado assunto. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, os aspectos históricos, avanço da ciência, criação de tecnologia, influência no mundo das artes e literatura, mudança nas fronteiras e mudança nos papéis sociais. E aqui a trilha de aprendizagem. Esse aqui que eu queria poder focar mais. Que a trilha de aprendizagem ela é um meio que a gente pode usá-la tanto no ensino virtual quanto no ensino impresso, tá? Porque o professor consegue se adaptar. Gente, só um minutinho, porque eu tô sozinha com a minha filha, ela tá aqui chorando, rapidinho. Oi. Então, o que é a trilha de aprendizagem? É um conjunto integrado, sistemático e contínuo de ações destinadas ao desenvolvimento das aprendizagens. Para fazermos as rotas de aprendizagens, temos que ter em mente 2 pontos, a praxis e a interdisciplinaridade. E isso se torna muito mais latente na EJA, porque você precisa de colocar em prática realmente o que é ensinado e você tentar diminuir a quantidade de atividades utilizando a interdisciplinaridade é um ponto a favor para o estudante continuar motivado a realizar as atividades, porque ele vai ver que existe sentido para ele dentro da realidade do dia a dia dele, e tem pouca coisa assim, não vai tomar tanto tempo dele para realizar aquela atividade. Então, a rota de aprendizagem deve seguir... Só um minuto, gente. Pega lá.
A rota de aprendizagem deve servir como uma ponte, ligando o que o professor deseja e que precisa ensinar com aquilo que o aluno precisa aprender, superando este processo meramente de transmissão de informação, perfazendo um circuito de aprendizagem conjunta. Por meio das trilhas de aprendizagem, é possível oferecer um aprendizagem contínuo, concentrado no estudante e no que ele precisa para se desenvolver e, ao mesmo tempo, focar nos itens do currículo que deve ser selecionado. Nesse ponto aqui, é importante, quando vocês forem sentar com toda a escola, realmente pensar em criar um currículo de transição que vai ficar para o ano seguinte. Então, o que não foi trabalhado nesse ano vai poder ser trabalhado no próximo ano, no próximo semestre. Então, eu fiz um exemplo pequenininho de trilha linear. A temática que a gente pode pegar, peguei aqui, pandemias no contexto mundial. E qual a necessidade que eu vou trabalhar nessa trilha? É a compreensão textual e a compreensão da realidade vivida. Então, aqui, eu vou pegar aquele meu estudante que tem dificuldade da compreensão textual, eu vou fazer essa interferência especificamente, utilizando a trilha linear e o contexto, que é uma coisa que ele está vivendo no dia a dia dele. Então, quais são os meus objetivos? Conhecimento básico. O que é conhecimento básico? O que é pandemia? Então, eu coloco aqui a definição, né? Pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto, que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. A compreensão. O que eu quero que meu estudante possa compreender? Entender as implicações de uma pandemia na história mundial e seus impactos na vida do estudante. Se ele conseguir entender isso a partir das leituras que ele faz, é porque ele vai estar conseguindo suprir aquela dificuldade dele de compreensão textual. A aplicação. Relatar como a pandemia modificou a vida do estudante, quais os hábitos que o estudante adquiriu durante o período de isolamento social. E a avaliação. O estudante ter adquirido a habilidade de ler e compreender um texto jornalístico ou científico. Então, a partir da compreensão e da aplicação, eu consigo fazer uma avaliação do que o meu estudante pode ter conseguido aprender. Então, o primeiro passo para fazer a trilha linear é contextualizar. Por que a gente está falando, então, sobre uma pandemia? Então, a gente fala aqui sobre a Covid-19, quando ela surgiu, o que está acontecendo nos países, quanto tempo que ela dura, e, por fim, no último parágrafo, eu pergunto, essa não é a primeira pandemia que enfrentamos. Você sabia que existem outras? No nosso material impresso ou na plataforma Escola em Casa, você encontrará alguns textos que aprofundam um assunto, e eu já indico para o estudante onde ele pode pesquisar esse texto. Então, aqui, material para aula. Acessar os links abaixo para fazer o download dos arquivos da aula, para o estudante da plataforma, e leia o material com antecedência, caso o estudante vá pegar o material impresso. Prepare-se para interagir com o professor e seus colegas de aula, sempre acesse a plataforma da Escola em Casa e acompanhe as atualizações. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o professor pelos meios disponibilizados. Então, eu coloco 3 sites aqui que falam sobre pandemias de formas diferentes, e o aluno ele vai ampliar o seu conhecimento dentro do que está escrito aqui. O meu quarto passo vai ser uma interação. Como essa interação pode acontecer? Pela aula via Meet, por uma chamada de vídeo no WhatsApp. O WhatsApp tem a possibilidade, eles estão abrindo a quantidade de pessoas que podem participar de uma chamada de vídeo. A do próprio Telegram, aqui está errado, tem por isso. O Telegram também tem essa possibilidade. Caso o estudante não tenha meio nenhum de comunicar, ele pode fazer uma carta, por exemplo, para o professor, contando como é que foi a situação da pandemia dentro da vida dele, como é que ele vivenciou isso dentro da casa dele, como é que a família presenciou. Depois disso, a gente vai para uma atividade de reflexão. O professor pedir, faça um texto, um áudio, um vídeo, um podcast sobre como as doenças se espalharam pelo continente durante a história e de que forma a humanidade conseguiu superar esses momentos tão marcantes. Então, aqui eu estou pedindo para o meu estudante interpretar o que ele leu lá no aprofundamento da pesquisa que eu pedi para ele. E quais as aplicações práticas? Eu coloco uma hipótese para ele criar um texto em cima disso. Se você fosse ministro da Saúde,
quais ações você iria implantar para conter o avanço da Covid-19? Então, aqui, ele vai ter que refletir sobre a vivência dele agora, aqui no Brasil, das ações que foram feitas ou do que não foi feito, para ele pensar o que poderia melhorar dentro da saúde pública. E, por fim, eu faço uma autoavaliação, que são as rúbricas de aprendizagem. Então, eu coloco aqui de 0 a 10, mas o professor pode usar outros meios, pode colocar emojis, pode pedir desenho, alguma coisa assim. Então, de 0 a 10, como você se sente em relação às tarefas realizadas? 0, não compreendi, 10, compreendi muito bem. Então, o aluno vai quantificar aqui em que nível que ele está. E de 0 a 10, você se considera que aprendeu o conteúdo? 0, não compreendi, 10, compreendi muito bem. Então, se o aluno coloca lá 1, 2, 3, 4, você sabe que você vai ter que ainda fortalecer essa ação interventiva. E dentro das rubricas de aprendizagem, você pode colocar outros itens para tentar suprir todas as falhas de comunicação que fica dessa prática de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Porque quando a gente está em sala, a gente consegue, às vezes, pelo olhar, pelo acompanhamento, pelo que o aluno parou ali para tirar uma dúvida, você consegue ir compreendendo como é que ele foi avançando dentro das suas aprendizagens. E no ensino remoto, não. Então, as rúbricas de aprendizagem, elas suprem um pouco essa falta da comunicação. Então, a minha sugestão dentro da trilha linear, vocês criarem pílulas do saber ou shots do saber, juntamente com o conteúdo que é entregue aos estudantes de 15 em 15 dias ou de semana em semana, cada escola tem a sua dinâmica. Aqueles estudantes que progrediram, estão na progressão continuada e que ficou com alguma déficit de aprendizagem relacionada ao segmento anterior, à série anterior, o professor criar intervenções curtas. Por exemplo, essa semana, essa quinzena, vai um shot do saber de português e matemática. Então, o professor de matemática precisa trabalhar as 4 operações básicas. E o professor de português precisa trabalhar a parte de sujeito e predicado. Então, eles juntos criam um texto em comum, onde pode ser trabalhado tanto a matemática quanto a língua portuguesa, e envia essa atividade para o estudante. E muito importante pensar que essa atividade ela tem que ser suficiente para o aluno entender o que está sendo pedido, e também não ser extensa demais, porque ele já vai ter as atividades previstas da própria semana, do semestre, da série que ele tá frequentando agora. E o outro ponto que eu queria falar é do storytelling, que é a capacidade de contar história de maneira relevante, onde os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras. A Guiana, numa das nossas reuniões, falou uma coisa muito interessante, que é do nosso imaginário cultural do Brasil, a facilidade de se aprender ouvindo, porque tanto a nossa cultura afrodescendente quanto a nossa cultura indígena, eles têm o hábito de contar narrativas para ensinar algo. Então, quando a gente para contar uma história, e principalmente quando a gente envolve o estudante dentro dessa história, você consegue prender a atenção dele muito mais. Então, existem algumas dicas para o storytelling. O storytelling é uma opção de manter o foco no assunto. Então, use temas que exigem atenção e que sejam mais densos. Informações técnicas devem dar lugar a uma narrativa. Então, a linguagem tem que ser mais próxima ao seu ouvinte, né, ao seu público. Afinal, esse é o propósito de contar uma história. O repertório faz toda a diferença na construção da narrativa. Isso evita a prolixidade e a dispersão dos alunos. Busque referências próximas ao perfil do estudante. Monte uma estrutura básica, são 4 etapas: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Assim, você garante a atenção e toda a aplicação do conteúdo. Use mídias, textos, imagens, áudios, vídeos, podem fazer parte da narrativa e torná-la mais dinâmica. Vale também usar a integração, como cliques, chats, estruturas de games. E não se alongue mais no storytelling. Você pode até dividir as suas aulas em várias narrativas, mas uma longa demais vai causar dispersão. Então, a gente pode criar o storytelling, por exemplo, usando narrativa com fotos. Você pega fotos do início da pandemia, por exemplo,
durante esses 7 meses e começa a contar uma narrativa. Áudio no WhatsApp, o professor pode ir contando, criando uma narrativa pelo áudio do WhatsApp e ligando a sua atividade impressa, por exemplo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma atividade no Google Forms. Aí eu conto uma pequena historinha, aí depois, então, você vai fazer atividade 1 e 2. Aí você pode continuar, você conta mais um pedaço de uma história, agora você faz a atividade 3 e 4. E pode criar podcasts, que são como programas de rádio, que as pessoas costumavam ouvir, algumas pessoas ainda escutam, mas hoje em dia é tudo via internet. E você também pode fazer isso via o áudio do WhatsApp. Então, ferramentas que você pode utilizar além da plataforma, né? Então, onde você pode criar um storytelling? Aplicativos de criação de animação de vídeos, áudios do WhatsApp, próprio PowerPoint ou sites como o Render Forest, que eu vou utilizar aqui no exemplo, que ele também é em língua portuguesa. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês no Google. Eu acho que não vai aparecer o áudio. Vou colocar aqui no chat. Aí vocês acessem lá, tem um texto, tem um vídeo e tem a atividade. Vai estar assim para vocês. Eu não sei se vai o áudio. Dá para ouvir daqui o áudio sim, Elô. Mas agora parou, agora não tá dando para ouvir mais nada, não. Elô, eu acho que se você ligar o seu microfone, o som do computador entra no microfone e ele vem pra gente, então dá pra gente ouvir. Renato, eu tô ouvindo aqui. Minha filha estava chorando aqui, aí eu tive que desligar. Ah, tá. Mas eu coloquei o link aqui no chat. Entra pelo link, Renato, é melhor. Aí você consegue ver aqui. Tranquilo, beleza. É isso a minha apresentação. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido. E a gente está aqui para conversar, para pensar como é que a gente pode aplicar isso dentro da EJA. A gente está já com algumas questões que mandaram para a Maione, e aí a gente vai abrir para as perguntas agora, para dúvidas, contribuição de todo mundo. Maione, você está com as perguntas aí? Senão eu leio aqui. Bom, então eu vou fazer aqui as perguntas, só um minutinho. A pergunta que fizeram para ela, mandaram, é se essa intervenção ela vai ser individual ou coletiva na escola. Primeira questão. Acredito que a escola pode tentar fazer uma diagnose padronizada e descobrir os principais pontos de necessidade de aprendizagem. E fazer blocos de estudantes, assim, tem 5 estudantes na 6ª série, na 7ª, na 8ª, que precisam trabalhar linguagens, precisa trabalhar produção de texto, precisa trabalhar gramática. Então, vou pegar esse bloco de estudantes e vou fazer uma atividade X para eles, e ver como é que eles se saem, porque vai ter estudante que vai conseguir suprir essa demanda dessa necessidade de aprendizagem, vai ter estudante que não. Então, aquele estudante que já supriu, ele vai sair desse projeto, e eu vou fazer intervenções específicas com os estudantes que forem ficando. E assim a gente vai tentando diminuir a quantidade de estudantes dentro do projeto.
eu acho que é uma forma que consegue trabalhar bem. Apesar que eu não sei como é que está a quantidade de estudantes dentro das turmas do EJA agora no ensino remoto. Mas a gente, no diurno, a gente tem na faixa de 30 a 35 estudantes, né? Então, são muitos estudantes. Então, é bom que trabalhar em bloco, que a gente faz intervenções necessárias, mas a gente não se desgasta enquanto professor e enquanto equipe de gestão, né? Uhum. Aí uma outra questão que levantaram é que, bom, se esse é um projeto multidisciplinar, de repente, como que fica a questão da avaliação desses conteúdos? Multidisciplinar de que, assim, porque como vão ser pontos específicos que a gente vai fazer a intervenção, o professor daquela disciplina, ele vai saber exatamente se o estudante conseguiu acompanhar, conseguiu a aprendizagem ou não. Então, você pode fazer uma atividade de língua portuguesa, até mesmo dentro a atividade de língua portuguesa e matemática, igual eu coloquei. Você vai ter um texto em comum para os dois, mas você vai ter questões separadas, você vai ter explicações separadas para as duas atividades. E até mesmo dentro das rubricas de aprendizagem, você pode colocar rubricas de aprendizagem separadas, porque, por exemplo, eu sou formada em letras. E eu já falei isso várias vezes assim, para os meus colegas, se fosse hoje, por exemplo, eu iria reprovar. Porque eu não dou conta de estudar sozinha normalmente. Se me viesse aquele monte de questões de matemática, eu provavelmente não iria fazer. Eu só iria fazer de língua portuguesa. Então, eu colocaria na rubrica de aprendizagem a minha facilidade de estudar a língua portuguesa, né? E a minha incapacidade de estudar matemática sozinha, por exemplo. Eu poderia descrever isso dentro das minhas rubricas de aprendizagem. Então, mesmo sendo em conjunto, os professores podem encontrar caminhos que eles podem avaliar essas aprendizagens separadamente. Leandro, Elô, só para fechar, qual a diferença assim, fundamental que teria nesse projeto interventivo para uma aula de reforço? Porque isso tem a ver com a próxima pergunta até. Vou até aproveitar esse gancho que você trouxe, Maione, que é uma das dúvidas que surgiram. Ele tem que acontecer fora do horário regular? Assim, o professor ele vai ter que se disponibilizar fora do horário de trabalho para atender esse aluno, como se fosse um reforço, uma dependência? Como que seria isso? O reforço, você vai pensar num modo geral. O menino vai para o reforço, você não vai trabalhar uma especificidade e pontual ali. Você vai trabalhar para reforço de língua portuguesa. Vou começar lá com as classes de palavras, vou terminar em período composto, por exemplo. E o projeto interventivo, não. O meu aluno tem dificuldade em compreender orações subordinadas. Então, eu vou trabalhar as orações subordinadas com aquele grupo de estudante que não compreendeu orações subordinadas. Então, ele vai ter um período específico. Vão ser 2, 3, 4 atividades para trabalhar aquilo. Sobre o tempo, a gente não tem pessoal na escola o suficiente, nem espaço, principalmente no diurno, para a gente trabalhar com o estudante no turno contrário, que seria o ideal. E na plataforma, ela nos permite mais abertura, porque o professor ele pode ter autonomia de conversar com a gestão, de conversar com a coordenação pedagógica e falar assim, por exemplo, na quarta-feira vai ser um dia de intervenção de projeto interventivo. Então, eu quero que tais e tais estudantes participem de uma aula do Meet comigo, enquanto os outros estudantes vão estar fazendo atividade da plataforma que já tá preparada. E essa facilidade a gente vai poder levar depois para o presencial, porque o uso do Google Sala de Aula, o uso de outras ferramentas remotas, vai facilitar, porque eu posso, por exemplo, principalmente no noturno, que todo mundo trabalha, o ensino médio também, nos diurnos, os meninos trabalham, eu vou poder pegar o estudante e trabalhar com ele remotamente. Então, você não pode vir aqui à tarde, você não pode vir aqui de manhã, então você vai acessar a plataforma, vai fazer tais e tais atividades e vai me procurar para saber, a gente descobrir se você conseguiu aprender o que precisa ou não. Então, a gente vai conseguir, a partir desses meios tecnológicos, mais caminhos para a gente poder interferir pontualmente em cada situação.
Leandro, Maione, posso aproveitar e fazer só uma perguntinha para a Elo? Fica à vontade. Beleza. Elo, só para fechar essa questão do que foi perguntado em relação a como o professor consegue avaliar o aluno, eu acredito, né, pelo que a gente está vendo até agora, que o projeto interventivo, ele não tem aquela obrigatoriedade, como numa matéria que ele está ali matriculado no semestre, de ter uma avaliação, né, de nota para ele ter depois, foi aprovado ou não. Isso é totalmente do professor com o aluno para ver se ele alcançou aquilo que foi deixado para trás, atingiu o ok, sai do projeto, ou entra em outra disciplina, né, tipo isso, né, ele vai fazer o que for necessário, mas sem que tenha necessariamente aqueles registros de nota, de diário, de frequência ou coisa do tipo, é uma coisa totalmente voltada para o pedagógico, para o aluno de maneira mais simples, né. Exatamente. É muita questão da gente pensar a função social da EJA, né, que é a gente evitar a exclusão desse estudante que já foi excluído várias vezes dentro do processo educacional e que acabou recorrendo à EJA, ou por necessidade de melhorar no emprego, ou às vezes mesmo até pela questão da autoestima. Então, o estudante, quando ele realmente aprende, ele se sente muito melhor. Então, esses estudantes que estão engajados realmente, por exemplo, a avó do meu esposo, ela terminou na EJA o 9º ano com 76 anos. E assim, ela ia a trancos e barrancos e pedir ajuda, e era uma questão mesmo da autoestima dela. Então, ela, por exemplo, se tivesse um projeto interventivo, ela participaria porque ela queria aprender. Era importante para ela o ato do aprender, né? Então, não é uma coisa obrigatória, mas é muito importante que a gente disponibilize para o estudante, porque ele tem o direito à educação, que foi negado várias vezes, e agora ele está tendo a oportunidade, e por causa de uma pandemia, por causa da desigualdade tecnológica que a gente vive, ele pode perder essa oportunidade. Então, a gente tem que agarrar todas as forças desses estudantes para eles permanecerem no sistema de educação. Perfeito, Elo, obrigadão aí pela resposta. Aí, Leandro, Maione, se vocês quiserem continuar, fica à vontade, tá? Se tiver mais perguntas aí, pode mandar bala. Bom, vamos abrir o chat, quem quiser, para tirar dúvidas agora com a Elo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque agora o que fica para a gente agora vai entrar no trabalho de vocês, né? Porque agora você... Oi, pode falar, Maria Cília. Fica à vontade. Não, eu fiquei na dúvida, porque eu achei nem que ia ter, porque chegou 7 horas, não recebi nada. Depois, quando eu fui ver, deu 7h30 e já tinha começado. Eu queria saber como é que faz para eu poder, igual ela mostrou, eu vi ali coisa de geografia, né, por exemplo, na pandemia, né, dá para usar geografia, dá para usar história também, ciências, né, mas como que vai, assim, os professores, para participar, como que a gente pode reunir, incentivar os professores, né, a entrar nesse projeto, né, se ela já tentou se reunir com os professores, entendeu? O que os professores alegaram, ou se foi uma coisa só dela. Só fazer um comentário, antes de você responder, eu acho que o mais importante, Maria Cília, é eles entenderem que isso está vindo não como uma obrigação a ser cumprida, mas como um suporte pedagógico para eles, porque naturalmente eles vão sentir esse baque quando eles pegarem alunos muito defasados. Então, a ideia não é se tornar uma coisa que, ai meu Deus, lá vem mais um projeto da escola. Não, mas assim, gente, a gente tá com um problema sério, que se a gente não resolver agora, isso vai virar uma bola de neve e que vai cair nas nossas costas, porque você vai passar esses alunos, mas você vai estar recebendo uma galera aí também que está vindo com o mesmo problema. E aí essa bola de neve vai durar ainda muito tempo, né? Era isso, mas pode continuar, Elo, pode dar sua resposta. Não, eu ia falar isso, que é uma questão, assim, muito da relação entre a gestão e os professores, né? Porque a Secretaria de Educação, ela planeja que a gestão tome frente, né? Tenha esse discurso de motivação para que os professores participem. E a gente sempre tem que lembrar os professores que
os estudantes, eles têm esse direito. Imagina um estudante que está saindo do segundo segmento, está indo para o terceiro segmento, ele tem esse direito de fazer um Enem para fazer uma faculdade. E se ele não tiver essas aprendizagens, como é que ele vai, lá na frente, competir com alguém que, por exemplo, do diurno? Vai ser uma diferença muito grande. É o nosso papel enquanto profissional, enquanto professor mesmo, acho que a gente escolhe ser professor para fazer a diferença no mundo. E nesse momento, o nosso papel é muito maior, porque se a gente simplesmente falar assim, eu não vou fazer porque vai ser um trabalho extra para mim, a gente está deixando de oportunizar possibilidades para esses estudantes, que às vezes pode ser a única forma dele realmente mudar de vida. Você colocou alguns, como é que fala? Acessos, né? Você colocou YouTube, você colocou podcast, mas você levou em consideração só o aplicativo, que essas coisas eu posso acessar pelo aplicativo, que o governo disponibiliza a internet gratuita? Na verdade, foi os aplicativos que as operadoras, elas geralmente disponibilizam gratuito. Então, por exemplo, uma pessoa colocou R$15 de crédito, ela consegue acessar o WhatsApp sem cobrança de dados, e ela consegue acessar, por exemplo, o Instagram sem cobrança de dados. Então, a escola pode usar desses artifícios que as operadoras oferecem além da plataforma. Por quê? O problema da plataforma é que o aplicativo, ele só garante a cobrança reversa só daquele aplicativo específico. Então, por exemplo, se o professor colocar lá na plataforma um link para o YouTube, um link para o Google Forms, quando o aluno for acessar esses aplicativos de fora, já vai ser cobrado. E o WhatsApp, por exemplo, que a maioria das operadoras não cobram o uso, o professor pode mandar áudio, ele pode mandar um GIF, ele pode mandar uma imagem. Então, são caminhos que a gente pode ir por fora dessa questão mesmo institucional, que teve esse problema dentro da plataforma, né, do contrato de acesso ao uso reverso dos dados. Por exemplo, até hoje nós temos só as 3 operadoras. A Oi ainda não fez o contrato com o GDF. Então, quem tem telefones celulares que usa Oi, essa pessoa não tem o acesso ao uso reverso dos dados. Aí, por isso que eu pensei assim, para mim, eu até conversei com o Leandro, uma das formas, assim, que eu penso, enquanto professora de língua portuguesa, que fala muito, era utilizar o áudio do WhatsApp. Porque, assim, as pessoas, às vezes, ela não tem conhecimento nenhum de tecnologia, nem nada, mas ela manda bom dia e boa noite no WhatsApp todo dia para a família dela. Ela sabe utilizar essa ferramenta. Então, às vezes, ela não vai conseguir escrever um texto para mim lá, gigantesco, uma narrativa, mas ela consegue contar para mim num áudio do WhatsApp. O professor tem que começar a pensar outros meios dessa avaliação, né? A avaliação, ela tem que ser significativa, ela tem que pensar que ela é um meio para a gente ir alcançando as aprendizagens desse estudante. Em outros encontros que a gente teve no café virtual, se eu não me engano, corrija aí, Renato, Marcos, o levantamento que a gente fez no primeiro semestre, ele deu assim, que a grande maioria dos alunos preferiam um material impresso, principalmente o primeiro segmento, não estava acessando muito a plataforma. Então, esse foi um do perfil, assim, que foi bem forte. E a minha pergunta é, como que fica esse projeto interventivo? Tudo bem que agora já foi liberado algumas coisas pelo governo, e talvez isso dê uma facilite no segundo semestre. Mas como que isso ficaria nessa coisa de quem ainda quer impresso? E o outro perfil que eu falei que eram 2. Então, um é que a grande maioria preferia material impresso. E o outro, que as escolas relataram, Maria Ercília está aqui também para confirmar, que muitos deles não queriam ser aprovados. Eles queriam reprovar porque, digamos assim, eles não conseguiram captar nada, então eles queriam. Nem sei como é que ficou no final do bimestre, no final do semestre, no conselho de classe, que cada escola decidiu fazer com esses alunos que eles mesmos queriam reprovar.
muito provavelmente eles foram aprovados e eles vão precisar realmente disso daí, porque eles mesmos já acharam que estava em déficit, né? Então, como que ficaria, assim, dentro desses dois perfis, assim, um projeto que pegasse essas duas questões, assim, que foram bem fortes no primeiro? Por isso que eu trouxe a ideia das trilhas de aprendizagem, porque as trilhas de aprendizagem você pode fazer tanto dentro do Google Forms, dentro da plataforma Escola em Casa, quanto você pode fazer ela impressa. Só que, por exemplo, impressa, em vez da escola colocar o link para o aluno pesquisar, o professor já escolhe os textos e entrega junto com o material ali que vai para o que o estudante vai buscar. Então, o estudante já vai ter uma mini biblioteca ali para ele pesquisar sobre aquele assunto. A mesma coisa o storytelling, o estudante pode escrever a narrativa, o professor pode escrever a narrativa para o estudante, cria até a questão do vínculo. Por exemplo, a Cláudia Alice não está aqui, mas ela fez na escola dela, no diurno, uma troca de cartas. O estudante, na hora que vai buscar o material, tem uma caixinha que vai lá, o estudante coloca a carta. Aí a orientadora entrega as cartas para os professores que forem ou para a direção, e eles respondem essa carta de volta. Então, é uma forma de comunicação que vai além da plataforma, né? E sobre essa questão do reprovar, do querer reprovar, é uma coisa que a gente tem discutido bastante nos nossos estudos da Unieb, que é aquela frase, o ano está perdido. Mas o ano está perdido no ponto de quê? Será que você não aprendeu nada? Por exemplo, uma pessoa que não usava computador, ela aprendeu a acessar a plataforma, ela aprendeu alguma coisa. E é isso que a gente tem que destacar, que é isso que a gente tem que incentivar o estudante. Ele aprendeu novos meios. Quantas pessoas aprenderam a fazer pão nessa pandemia e colocam lá no Instagram todo dia que aprenderam a fazer pão? Pão ali você está vendo química, matemática, leitura. Então, são vários outros saberes, esse currículo oculto, que a gente tem adquirido e que a gente precisa destacar isso. É muito importante que a gente destaque esses novos aprendizados, esses novos saberes que a gente adquiriu durante esse período de isolamento. Heloísa, eu peguei, né, como eu disse, você falando, né, mostrando o texto, eu achei muito interessante, porque você chamou para a interdisciplinariedade. Porque eu vejo muito a EJA, ela querendo trabalhar, né, como se trabalha durante o dia, né, com alunos que ainda não sofreram o processo de exclusão, né, do sistema, porque à noite a gente é o processo de exclusão que joga esses meninos, né, jovens e adultos lá. E eu acredito muito que esse projeto interventivo, ele tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar. Ele não pode pegar né, uma folhinha matemática, uma folhinha geografia, né? Mas ele não faz geografia, não faz história, mas não tem problema. Eu acho que o processo interventivo, ele tem que ser, né, abarcar toda a vida dele, né? Eu acho que isso toma mais sentido. Eu achei, assim, muito interessante, eu vi que aquele sobre a pandemia lá que você fez, como é que é o nome daquele negócio no YouTube lá que você fez? O videozinho? O nome até... O storytelling. O storytelling. Isso, eu achei muito, não conhecia, né? Apesar de que, igual a Maione falou, a gente está com problema da internet, né? Então, a gente vai ter que focar muito na parte física. Pelo menos os alunos CC19, a gente vê que, né, existe uma carência aí de vários aspectos, a gente tem que ver, né, essa questão. Mas eu achei muito legal, tá, o seu trabalho, só parabenizar, tá bom? Eu acho que a trilha de aprendizagem, ela pode e deve ser uma forma que vocês podem utilizar para esses estudantes que não têm acesso aos meios digitais, porque o professor pode trabalhar em conjunto. A gente tem que pensar muito que esse estudante nosso do noturno é aquele estudante que às vezes acorda 5 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite, pegou vários ônibus, metrô, tá cansado, ele não tem tempo para ter uma apostila de cada disciplina para fazer as atividades extras, né? Porque são atividades extras para suprir uma determinada demanda. Ainda ele ainda tem as atividades do período que ele está fazendo agora no momento.
Então, é uma questão mesmo de trabalhar em conjunto. É muito importante para o projeto interventivo funcionar que a escola pense no coletivo, pense em coletivo e trabalhe nesse coletivo. Que todos os agentes pensem em conjunto e criem uma estratégia única para trabalhar todos os pontos. Beleza, eu queria até aproveitar esse momento, enquanto os colegas estão aí refletindo um pouquinho sobre tudo isso que a gente discutiu até agora, e uma das ideias desse nosso momento, além, claro, né, da Heloísa estar compartilhando com a gente todas essas informações, a apresentação e as explicações, até para a gente começar agora a trabalhar com isso, começar a pensar sobre essas possibilidades interventivas, né, daqui para frente, em relação a um grupo de alunos, dependendo do segmento, talvez a gente tenha grupos grandes de alunos, né, então não é um ou outro, né, eu acho que agora a gente vai ter uma leva, né, de estudantes que estão precisando desse suporte pedagógico, então até... uma coisa é aprender a fazer um projeto interventivo, né, quebrar a cabeça para ver como ele vai ser desenvolvido na escola, em cada etapa, em cada modalidade, e outra numa realidade onde a gente já vai ter um número talvez até maior do que o normal, né, então é aprender e ainda adaptar, né, então eu acho que esse vai ser um processo aí de estudo coletivo muito grande em cada unidade escolar agora daqui para frente, para começar a ver o que é possível, o que é viável, de acordo com a comunidade, de acordo com o grupo que está atendendo. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês que estão aqui hoje, participando com a gente, era assim, isso que a gente está trazendo hoje é uma das possibilidades talvez mais viáveis, né, que a gente tem aí de respaldo em documentação, de como fazer para a gente atuar de maneira interventiva em relação aos alunos que passaram por essa progressão continuada, mas a gente queria saber também de vocês, se já existe alguma proposta na escola de vocês, se de repente vocês, supervisores e coordenadores, junto com a equipe pedagógica, né, gestão, professores, se já tiveram alguma ideia, já estão pensando e bolando alguma estratégia para utilizar agora durante esse semestre, pensando nessa defasagem, pensando na realidade dos alunos que estão com vocês, se já existe alguma coisa em andamento que vocês gostariam, de repente, às vezes, de compartilhar com a gente, com as outras escolas, para a gente poder, né, ajudar quem às vezes está bem perdido, quem ainda não conseguiu, né, pensar em nada e tudo. A gente gostaria de ouvir vocês um pouquinho também. Em relação lá ao CEF 619, né, o segundo segmento, eu venho falando desde o final do semestre passado que a gente não vai dar para seguir o currículo em movimento, né, principalmente também porque está para mudar, né? Então, a gente já viu o currículo está para mudar. Então, a gente vai ter que focar na base, né? Vai ter que focar na base mesmo, nos princípios básicos, e a gente ainda não montou nenhuma estratégia, a gente está, sabe, a gente esperou, né, eles fecharem os diários, né? E agora a gente vai marcar uma reunião para decidir isso. Inclusive, né, essa parte do projeto interventivo foi muito legal, porque eu não estava nem me tocando desse projeto, né, não houve uma circular, nem nada, né, e foi interessante porque agora eu vou atentar e vou tentar conversar com eles dessa necessidade, sabe, Renato? Uhum. Porque a gente acaba fazendo meio no instinto, né, de que para mim, o projeto interventivo é algo constante na EJA. Uhum. Acho que essa intervenção, o tempo todo, o professor tem que estar fazendo. Mas agora, a gente vai ter que salientar, e eu acho que é meio até uma obrigação, sabe, Heloísa? Eu penso igual você também, que eu acho que o professor ele tem que sentir essa obrigação, né, de estar fazendo isso pelos alunos, sabe? Perfeito, Maria. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Primeiro eu quero, né, parabenizar aí a Heloísa, né? Excelente apresentação, né? E assim, trouxe uma ideia, uma proposta que realmente lá na escola a gente nem tinha pensado. A gente pensou no primeiro semestre, né, em fazer um material único. Isso a gente fez lá um material único. Depois da primeiro material impresso, a gente começou a trabalhar um material único na plataforma e na questão do impresso. Mas não com essa interdisciplinariedade, essa questão, assim, que trabalha em blocos, né, em conjunto com temas, para facilitar os meninos.
Para o segundo semestre, a único caminho que a gente tomou, assim, de primeiro foi todos os meninos, a gente deu a possibilidade, a gente rematriculou eles nas disciplinas, mesmo que ele passou, né, mas a gente viu que ele não alcançou muito bem, a gente matriculou ele novamente na disciplina, mesmo que ele tenha passado, para a gente tentar resgatar esse menino na questão dos aprendizados, porque a gente não pensou nesse caminho, então todos eles foram rematriculados. Por exemplo, o menino do primeiro ano, né, a gente trabalha com o terceiro segmento. Aí, na primeira etapa, ele conseguiu alcançar algumas disciplinas, e a gente viu que de maneira nenhuma ele conseguiu resgatar nada, ou então a gente não teve acesso, não teve contato, a gente rematriculou ele novamente, mesmo ele tendo passado, né, com o mínimo, mas a gente rematriculou ele para que ele possa também ficar naquele ambiente para poder ter o aprendizado também. Então, a gente manteve ele no ambiente da plataforma para ter esse aprendizado. Perfeito. Essa foi a nossa... Pô, beleza, Alexandre, obrigado, muito bom ouvir você, obrigado pela participação. Também queria agradecer a Maria Ercília pela fala, porque, assim, esse momento que a gente faz do Café Virtual, a gente sempre faz questão de ressaltar que ele só existe por vocês e para vocês, né? A gente gosta, né, de aproveitar essa brecha que a pandemia nos deu de nos reunirmos, né, dessa forma virtual, coisa que a gente talvez não fizesse com tanta frequência no modelo presencial, dada a correria, e agora a gente pode se ver, a gente pode se encontrar e trocar ideias, né? E uma das coisas que a gente percebe muito é que, pelo trabalho que a gente desenvolve no noturno, nas escolas, na EJA, a gente percebe que muito se é feito, inclusive já contemplando o que tem nos documentos e o que tem principalmente nas diretrizes, e mesmo às vezes sem saber ou se preocupar com os documentos para se resguardar em relação à parte oficial, mas o que é previsto lá, muitas vezes já acontece nas escolas, né? Por exemplo, o projeto interventivo, ele já é uma realidade, mas acho que talvez até mais palpável para os ciclos, né, que acontecem é no Fundamental 1, né, Lu? 2. E no 2 também? Aí, No 2. tá certo. E aí o que acontece? A gente veio com essa novidade para nós, que é nós não trabalhamos em ciclos, a gente trabalha, né, no modelo tradicional, aprovando de série para série, e aí quando a gente chega num ano onde é estabelecida uma progressão continuada, aí a gente voltou nos documentos para dar uma olhada e ver o que já existia, já escrito, né, para que a gente pudesse se apropriar e usar agora nesse momento, né, e aí vendo tudo que a gente já tinha estudado, a equipe da Unieb, a gente correndo atrás, vendo tudo, os colegas ajudando muito, assim como a Heloísa está aqui hoje, outros colegas já em outros momentos também já se disponibilizaram a ajudar, e a gente, né, está trazendo essa proposta que talvez seja, né, tanto uma que já é utilizada na secretaria e que para nós agora talvez seja a melhor forma da gente conseguir correr atrás e ajudar esses alunos que ficaram com essa defasagem, né? Então, assim, a gente está tentando aprender também, eu confesso para vocês que para mim, para o Marcos, Maione, Leandro, isso não é uma coisa corriqueira, né? A gente também está tentando, né, entender o máximo possível, por isso a Elo está aqui com a gente hoje para ajudar a esclarecer um pouquinho mais de como isso funciona, para agora, em cada escola, em cada realidade, isso ser alvo de estudo, né, de pensar e quebrar a cabeça como fazer para atender, dependendo da quantidade de alunos, dependendo da sua comunidade, qual segmento da EJA você atende, e a gente vai estar com vocês para fazer isso, para dar ideias, para a gente poder lapidar, ajudar, trabalhar junto. E outra, gente, como o Leandro disse, e eu quero reforçar, isso não é uma imposição, isso não é uma norma que a gente está trazendo para vocês, muito pelo contrário, né, a gente fez questão de trazer essa fala aqui hoje, com a ajuda da Heloísa, para elucidar uma coisa que já existe, que pode ser usada, e que a gente vai fazer de tudo possível para ajudar e estar com vocês, caso vocês adotem essa estratégia, né, vocês podem adotar outras, vocês podem pensar e bolar outros planos, claro, né, isso também depende muito da autonomia pedagógica da gestão e da equipe que trabalha na escola, tá certo? Então, assim, por isso que eu fiz questão também de perguntar para vocês o que vocês, às vezes, já têm nas escolas, né, e se não tem nada, a gente está aqui para tentar ajudar a dar as ideias, e quem já bolou alguma coisa, já pensou em alguma coisa, se quiser agora também compartilhar como as colegas fizeram, tá, fiquem à vontade. Vou aproveitar aqui, Renato, e também falar uma coisa que
não foi falada, mas, assim, subentende que vai ser assim nesse projeto interventivo, que é assim. Quando era no presencial ou na outra metodologia, o primeiro segmento aprova ou fala que sim ou que não e passa para o próximo. Agora, o mais interessante é que as coordenadoras integrem os grupos diferentes de segmentos de professores, porque um aluno que estava em uma série, é muito mais fácil ela falar, olha, a dona Maria, ela não conseguiu chegar na divisão. Então, fica também fácil para o outro professor identificar e fazer uma intervenção. Agora, não sei se isso pode ser feito conjunto, unindo, como se fosse um passar a faixa, né? Então, assim, talvez isso precise agora de uma integração entre um professor que deixou o aluno no primeiro segmento e um que vai pegar ele no segundo segmento, nesse segundo semestre. Então, eu acho que essa comunicação, se ela ficar mais, assim, simples ou mais fácil de um comunicar com o outro, também é mais tranquilo de identificar ou fazer um diagnóstico desse aluno, porque vão ser dois professores ou vão ser vários professores falando de um mesmo aluno que eles já conhecem, né, digamos assim. Maione, hoje a gente teve uma formação à tarde com o Eri, ele falou uma coisa muito importante, da questão da gente trabalhar em conjunto, né? Ele falou que na escola dele, ano que vem, ele não quer escutar essa história de quem era professor de fulano, porque é um currículo de transição, é um currículo construído em conjunto, e a gente tem alguns meios, os formulários, né, tanto o RAV quanto o RFA, para o professor ir identificando essas fragilidades que vão surgindo durante o semestre, para que no semestre que vem elas possam ser supridas. E o trabalho do projeto interventivo é um trabalho em conjunto. Por exemplo, numa quarta-feira, vai ser a quarta-feira da língua portuguesa. Então, eu vou ficar com a parte de gramática, a outra professora vai ficar com a parte de interpretação de texto, a outra professora vai ficar com a parte de escritura, de redação. Então, todo mundo acaba pegando os professores, os alunos de todo mundo, né? Então, eu vou pegar os meninos de todas as séries, ela vai pegar os estudantes de todas as séries. Então, todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo, do que vai acontecer dentro da escola. Por isso que é importante colocar toda essa estrutura do projeto dentro da proposta pedagógica, a adaptação do currículo, colocar dentro da UTP da escola, para que realmente quem é que chegue no próximo ano, quem é que chegue no próximo semestre, consiga caminhar junto com a escola, consiga entender qual foi todo o processo que a escola passou durante esse período de pandemia. Pessoal, só uma observaçãozinha, Elô, a fala da Maria me chamou a atenção também, que ela falava sobre o currículo, né, essa questão do currículo, e aí complementando também o que você acabou de dizer, da palestra de hoje que a gente assistiu mais cedo, que o professor Eri, né, ele disse o seguinte, que aquele currículo de fevereiro, ele era um currículo que foi montado para o presencial, e o currículo de agora não é mais o currículo do presencial. Então, aquele currículo, Maria, não fica preocupada, tá? Eu percebi sua fala, e imagino que seja a preocupação de muitas escolas, que o currículo agora, gente, é outro currículo, é um currículo do EAD, que nós nem sabemos como ele é exatamente. E o que eu percebo é que as atividades no EAD, elas precisam realmente serem diversificadas. E você falou outra questão interessante, Maria, da base, né? Eu acho que você se referia à base nacional, a BNCC, e a BNCC, ela busca isso, trabalhar de forma interdisciplinar, que os estudantes interajam de alguma forma. Aí eu estava pensando a questão de incentivar os meninos a criarem grupos de WhatsApp, de repente um aluno que está indo melhor, ajudar o coleguinha que está indo pior, né? Troca de experiências. Matemática, por exemplo, que são disciplinas que geram mais dificuldade, né, as exatas, por exemplo, eles criarem grupos de estudos no WhatsApp, e vai. Eu achei muito legal, gente, até agora as falas, e aproveitar também o gancho, né, e perguntar para o
o grupo aí, se alguém já aplica algo além, né, do que as meninas aí já falaram, se já fez alguma discussão, e o que vocês têm planejado de ações para o segundo semestre. Então, a correria, né, gente? Tá difícil de planejar muita coisa, né? Eu ia perguntar. Eu fiz conselho hoje à tarde, tô com a cabeça. Tá. Essa semana, quando eu mandei o convite dessa reunião de hoje, alguns colegas falaram que não poderiam participar por conta de conselho de classe, montagem de turmas, né? Vamos dizer, essa burocracia que tem no final e no início do semestre. A gente entende, viu, pessoal? Não, a EJA à noite, eu acho que, por serem adultos, e é interessante que o sistema, né, ele parece que é uma coisa meio à parte, né? Ela é invisível, né? Então, eu vejo a EJA à noite, até os professores, né, ele vem como um extra, né? E não realmente, por exemplo, como o professor vê durante o dia os alunos, né? Então, a gente é complicado por causa disso. O professor já está cansado, todo mundo está exausto à noite, né? Mas o EAD, essa EJA EAD, eu acho que ela tem de tudo para a gente se cobrar um pouco mais, né? Porque não tem desculpa agora que você não tem horário para trabalhar, né? Porque você faz seu horário, né? Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sou Astrid, lá do 427. Eu estou com a câmera fechada. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Astrid. Obrigada. É porque eu estou em isolamento no hospital, que eu estou com a minha mãe, acompanhando a minha mãe que está internada com a Covid. Então, é o seguinte, com relação à experiência, uma coisa, a gente até reuniu ontem, o grupo da noite, uma coisa que nos ajudou bastante, principalmente bem no final do semestre, foi o WhatsApp. É a ferramenta que realmente eles têm mais facilidade em usar. A gente fazendo de tudo para eles entrarem na plataforma, aí muitos migraram para o material impresso, porque realmente não conseguiam usar a plataforma, e a questão da internet também. Mas quando chegou bem no final do semestre, a gente conseguiu agregar aí um grupo de mais ou menos uns 28 alunos, que para a gente é bastante coisa. Apareceram bem na reta final, porque a gente fez um provão, e nós conseguimos disponibilizar esse provão no WhatsApp e na plataforma. Então, isso a gente conseguiu agregar aí um bocado de aluno que já tinha desistido, que já não queria mais estudar, conseguimos fazer com que eles voltassem, né? E ontem, na nossa reunião, que a gente já definiu alguns pontos, a gente vai fazer esse provão 2 vezes. Nós vamos fazer daqui a uns 30 dias, mais ou menos, já para ver se a notícia corre, porque parece fofoca, né? Corre rapidinho. Vai ter um provão de recuperação. Aí apareceu um bocado de aluno na reta final mesmo. E aluno que já tinha feito atividade lá no comecinho, tinha desistido e resolveu e conseguiu voltar. E porque a nossa dificuldade maior é conseguir manter esse aluno estudando. Aí depois vem a segunda dificuldade, que é conseguir ele, como é que eu vou dizer, captando conhecimento, né? Aprendendo. Principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, o WhatsApp, esse semestre, a gente vai investir mais no WhatsApp. Estamos divulgando mais, porque nós vimos que os professores até falaram que para tirar dúvidas, para ajudar em alguma atividade, que ia para casa e tudo, eles procuravam os professores no privado do WhatsApp. Nós temos os grupos, né, de cada turma também, que eles se ajudam, mas eles também procuraram muitos professores no privado. A gente sabe que o professor não é obrigado a disponibilizar o número dele, mas lá na escola muitos aceitaram adquirir um segundo número, né, com aquele WhatsApp Business, só para o trabalho, e é uma coisa que funcionou muito bem, entendeu? E eu acho que vale a pena, porque a ferramenta mais simples é a que a internet vai estar disponível, né, a princípio aí, com o negócio, com a situação aí do GDF, e é onde a gente vai conseguir segurar e captar esse aluno. Então, lá na escola, a gente teve essa experiência, e a do provão, que realmente a gente foi uma prova multidisciplinar, com questões de todas as disciplinas, eles respondiam no WhatsApp e já ia direto para o sistema.
Então, é um negócio bem interessante que funcionou bem. E a plataforma, realmente, eles têm bastante dificuldade de usar, o pessoal da noite. E é isso, mas eu vou, inclusive, marcar uma reunião para mostrar essa explicação da Heloísa para os grupos, que surgiram muitas ideias aí agora. Dá para fazer bastante coisa. Tá bom? Seria isso. Show de bola. Muito obrigado, viu, Astrid? A gente entende aí a sua situação, viu? Obrigado pelo esforço de tentar participar. E eu acho que toda a contribuição que vocês fazem aqui nesse momento, ela é muito legal, porque às vezes, para quem já está com alguma coisa organizada, adiantada, fala assim, isso aí eu já sabia, beleza, está tranquilo, então às vezes parece que nem agrega. Mas para os colegas que às vezes estão totalmente perdidos e que ainda não conseguiram achar uma forma, uma estratégia, qualquer coisa que seja colocada aqui, gente, ajuda muito. Tá? Então, assim, agradeço demais a todos vocês que participaram, que falaram e tudo, tá? Porque isso é muito bom. Outra coisa, pessoal, só para também deixar registrado que isso não é uma cobrança nossa, tá? Ninguém tinha que chegar aqui com um projeto já pronto para poder falar. A ideia era que a gente fazer uma reunião logo no comecinho do semestre mesmo, com a chance de muitos de vocês nem terem mesmo nada ainda bolado, para poder sugerir, para poder ajudar, para que vocês possam aí usar essas ideias, essas informações para discutir com o grupo, entre os supervisores, coordenadores, a gestão, nas coordenações com os professores, e começar agora a pensar nas estratégias, né? A gente sabe que esse semestre não vai ser igual ao anterior, que simplesmente a gente vai só tentar trabalhar as atividades pela plataforma, ou pelo presencial não, pelo material impresso, ou então correndo por fora aí pelo WhatsApp e outros aplicativos. A gente ainda tem que atender uma demanda de alunos que vem com defasagem do semestre anterior nessa progressão continuada. Então, a gente está aí para isso, juntos pensando de alguma maneira, né, bolando alguma estratégia. Inclusive, gente, gostaria de, até para não me estender demais, só sinalizar que talvez uma boa coisa para a gente discutir no nosso próximo café, a gente marcou a data, eu só não estou com o meu caderninho aqui onde eu anotei, mas acredito que ela ficou agora para o final do mês, e eu acho que seria um momento interessante para a gente poder discutir exatamente isso, né, o que a gente conseguiu como escola, né, traçar de estratégia para aplicar, para ajudar os estudantes, o que deu certo, o que não deu, e continuar trocando experiências, né, ajudando as outras unidades que às vezes tentaram e deram errado, outra teve sucesso, pode compartilhar. Eu acho que vai ser um tema interessante para a gente poder discutir, né, é uma realidade nova para todo mundo, a gente vai precisar mesmo de ajuda e trabalho colaborativo, tá certo? Renato, só uma falazinha. Claro. É que quando eu estava fazendo a minha fala, eu me referi ao EAD, e, assim, infelizmente, nós da Secretaria de Educação, nessa situação que estamos vivenciando, nós estamos no ensino remoto, né? Ainda não seria o que chamamos de EAD, né? Que o EAD seria uma situação de algo mais concreto, uma situação já estabelecida, vamos dizer assim, né? Claro que nós estamos caminhando para isso, né? Quem sabe ano que vem a gente chegue, né? Espero que tenha vacina, mas quem sabe a gente consiga desenvolver ideias de EAD melhores, como, por exemplo, o CESAS, né? Trabalha muito bem o EAD já, algo similar ao EAD na EJA, né? Só essa correção aí na minha fala, que EAD é uma coisa, ensino remoto é outra. Nós estamos vivendo ensino remoto, né? Perfeito, estamos caminhando para o EAD. E complementando, Renato, de repente também os colegas podiam pensar em falar sobre algum projeto que eles estão desenvolvendo nas escolas, na próxima reunião, no próximo café. Não sei, talvez poderia ser interessante vocês pensarem aí em alguma coisa que vocês estão bolando, ou algo que já está planejado para o próximo semestre, tá? Seria bem legal compartilhar isso com as outras escolas. Sim, e eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, né? Eu acho que nos cafés, a gente sempre teve essa ideia de ouvir as escolas e ver o que está acontecendo, e agora, sendo o nosso próximo café, teoricamente, o nosso primeiro para sentar e conversar, diferente desse que foi mais parecido com uma formação, eu acho que a gente vai poder trazer à tona, assim, tudo que foi feito, né, o que cada escola tentou, o que cada escola viu que deu certo, o que não deu, né, para a gente poder discutir. Eu acho que os professores, quem tiver, né, aplicando, tiver a ideia, colocar vocês e aí apresenta, entendeu? Uhum.
né? Eu acho que esse café, ele vale a pena se a gente tiver exemplos práticos, igual o da Heloísa, né? Eu acho que isso daí tem que ser assim o café, sabe? Aí a gente discute o que pode melhorar. Eu mesma estou disposta a montar uma na minha escola, né? E vou tentar, né? E eu queria também ouvir críticas, como pode melhorar, né? Eu acho que é por aí, sabe? E aí a gente... Eu acho que a gente tem que estar muito tranquilo, Maria Cília, muito tranquilo. É uma tentativa de todos. Então, assim, é ter aquela história, tentativa e erro. A gente pode chegar num resultado muito bom e ver, ou também chegar, gente, não conseguimos fazer. Eu falo que todo mundo deveria servir o exército, sabe? Primeiro, para reconhecer o louco, como o Bolsonaro, né? E segundo, para ficar menos de mimimi. Porque, assim, gente, o professor, ele não se forma na faculdade, né? Eu mesma, eu fiz concurso com gente com doutorado pela UNB. E não passaram. Por quê? Porque eu tinha uma prática de Instituto Federal, entendeu? Sinistra no Espírito Santo, né? Então, assim, eu acho que aceitar críticas é para crescer, é crescimento, entendeu? Agora, a gente não pode se achar melhor, né, do que o outro, né? Ou pior, acho que todo mundo está aprendendo, né? Eu acho que no próximo café, eu acho que cada escola, com esse elogio, que cada escola vai trazer também como que se adaptou, né? Porque, assim, a gente leva para o grupo e acaba que acontece essa modificação da escola e é bom trazer, porque, por exemplo, lá na escola a gente pode levar isso e essa proposta tomar um caminho diferente do 619, né? Então, assim, com isso, a gente expõe para vocês e um fica trocando a ideia com o outro quando a coisa realmente é concreta, que aí a gente consegue realmente ver o projeto e dali a gente tirar aqui todas as nossas conclusões e melhorar os nossos, né? Eu acho que é assim, um ajudando o outro. Perfeito. Gente, eu gostaria de agradecer a Elo por todas as explicações. Eu também tinha algumas dúvidas. Ainda vou ter algumas dúvidas, porque é igual o Renato e o Leandro e o Marcos falaram, a gente está em construção, né, junto com vocês. Mas eu queria aqui dizer, assim, meu muito obrigado para os 619, porque eles estão aqui, eles pularam aqui, porque eu recebi a mensagem, eu estava numa consulta, então quando eu li, foi onde eu mandei o link. Então, assim, é um milagre elas estarem aqui, porque eu mandei em atraso, mas a gente está gravando e vai mandar para vocês. Mas obrigado vocês duas aí, porque realmente eu nem imaginei que vocês fossem participar. Até falei com o Leandro, olha, 120, 619... Eu não estou preocupada, eu quero justificar minha falta, foi culpa da Maione, justificar minha falta, ó. É igual o pessoal entra no YouTube, né, aí bota o nome lá, sabe, fulano de tal, chefe tal, aí depois ele desliga também, né, some. Não, eu até tinha falado, Leandro, a culpa não é dessas duas escolas, fui eu, porque na hora que eu recebi, eita, meu, nossa, eu mandei o link, e ainda vocês brotaram do chão, eu falei assim, gente, como é que elas estão aqui? Elas realmente foram muito rápidas. Mas eu abri tudo, eu coloquei a tá aqui agora. Então, 619, valeu. Não, tudo bem, não tem problema não, Maione. Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação, puxar algum assunto? Leandro, eu só queria falar sobre a importância do plano de ação que as escolas estão fazendo desde o início que a gente entrou em teletrabalho e na volta, no retorno das aulas, né? O importante é que a gente faz um plano de ação anual, mas a gente também pode e deve pensar em fazer o plano de ação semestral próprio da EJA, dentro da escola, junto com o comitê local, pensar quais são as ações, quais são as propostas que forem surgindo e ir atualizando esse plano de ação. O 427 falou que criou um provão, que isso chamou os estudantes a participar, a voltar para a EJA. É importante registrar essas estratégias dentro desse plano de ação, porque ele é um documento institucionalizado, é o que realmente a sede consegue ver da escola, que a escola está realizando. Então, é importante que todas essas ações que vocês forem realizando
de estratégias, de busca ativa, vocês vão acrescentando, criam, às vezes, um próprio plano de ação da EJA, um plano semestral, para que ano que vem, quando vocês voltarem em março, os professores ou outra equipe que tiver, quem tiver, vai conseguir saber tudo o que foi feito durante esse período. Era só isso, gente. Mas Ué, alguém beleza, quer trazer alguma contribuição, falar alguma coisa? Agora é a Eu hora. quero agradecer aí a vocês, né, com a contribuição que vocês trouxeram hoje. Falar que esse momento foi no momento, essa reunião, né, esse encontro foi no momento certo, porque semana que vem a gente está fazendo a reunião com os professores, porque essa semana a gente fez a distribuição de carga, a primeira conversa, a montagem de turma. Semana que vem a gente está sentando realmente para traçar, né, o rumo do segundo semestre. Então, foi bem na hora mesmo que chegou essa reunião para a gente hoje. E também, né, dizer que Elô, vocês, a gente vai precisar muito, talvez chame vocês nas nossas coletivas, para dar uma palavrinha, alguma dúvida, né, porque às vezes a gente consegue entender, mas nem tudo. Então, já estou aí fazendo convite a vocês, que eu vou precisar de vocês aí nas reuniões coletivas lá da escola, tá bem? Beleza, tamo junto, pode contar com a gente sim. A gente sempre se divide para atender as escolas, mas na hora de fazer o nosso trabalho, a organização é sempre em equipe, tanto que a gente está aqui hoje com a Heloísa, ela se disponibilizou para com a gente no noturno, né, a gente também fez umas pontinhas no diurno quando dá, então assim, nosso grupo é bem unido, é um só, né, então as ações a gente tenta sempre ajudar um ao outro, como a Heloísa está hoje salvando a nossa pele aí, né, e assim, gente, eu acho que até para a gente ir finalizando já, caso alguém ainda queira se manifestar e tudo, fica à vontade, mas assim, até como sugestão, para vocês que vão agora, na próxima semana, sentar com um grupo de professores para poder comentar sobre essa questão do projeto interventivo e começar, de repente, a explicar para quem não conhece, ou até mesmo começar a bolar alguma estratégia, alguma coisa, pode pensar em, assim, passo a passo, né, então eu acho que seria o mais importante para a gente agora é bolar uma avaliação diagnóstica que seja boa para que a gente consiga identificar realmente as defasagens e em cima disso é que vai ser traçado o projeto interventivo, né, porque aí você vai saber o que é necessário intervir, né, o que está faltando, qual foi a defasagem em cada área, e aí o trabalho coletivo dentro da escola, quanto mais interdisciplinar for, melhor, porque é como a gente falou, né, acho que a Heloísa deixou isso até bem claro, esse projeto é assim, ele intervém, resolveu, acabou. Então, a ideia é ele tentar atuar junto com os alunos, ele está ali ajudando mesmo naquela questão da defasagem, foi resolvida, ótimo. Então, ele é bem dinâmico, né? Eu acho que essa que é uma coisa boa da gente entender. E, claro, né, a gente está aprendendo juntos. Conforme vocês forem conversando com o grupo de vocês, vão surgir dúvidas, questionamentos, aí a gente sempre está atendendo vocês, tirem essas dúvidas com a gente, o que a gente não souber, a gente vai recorrer aos colegas que sabem, né? Então, vamos fazer até a gente conseguir desenvolver alguma coisa aí para ajudar essa comunidade. Beleza, pessoal? Então, eu encerro minha fala aqui para deixar vocês finalizarem, quem quiser ainda falar. Fazer um pedido a vocês, né? Nós estamos encerramos agora o primeiro semestre, com uma série de atividades com vocês, né? O café virtual, outras pessoas estão participando também do Entre Nós, que é mais voltado ao primeiro segmento. E aí, a gente está aproveitando esse momento para estar fazendo um momento de reflexão sobre esses projetos que a gente está desenvolvendo com vocês, né, nós da Unieb. E aí eu gostaria, se pudesse, que cada escola elaborasse uma coisa curta, fizesse um comentário, por escrito entregasse ao seu coordenador, né, um parágrafo sobre como está sendo esse processo, essa troca aqui do café. Se isso está tendo, assim, se isso está auxiliando vocês pedagogicamente na escola, se isso está sendo bem sincero, mas está sendo uma perda de tempo, meu Deus, estou perdendo meu tempo à noite, entendeu? Ou se isso realmente está dando frutos para vocês, porque eu acho que a gente deve continuar com aqueles projetos que a gente está conseguindo desenvolver bem, né? Então, acho que esse é o momento da gente estar refletindo também sobre essas atividades que a gente está propondo a vocês. E eu gostaria, se fosse possível, que cada escola elaborasse uma coisa curta mesmo, sobre como está sendo esse processo para vocês, essa troca que a gente está tendo aqui, né? Esse espaço. E aí encaminho para os coordenadores de vocês, para a gente fazer um documento assim, juntando tudo, um histórico mesmo,
para a gente ter isso lá na frente, um registro de como que foi desenvolvido, como isso afetou o trabalho de vocês, positivamente ou negativamente, não sei, né? Mas aonde que isso chegou na escola, entendeu? E não adianta também só a gente ficar discutindo e não chega, né? Morre aqui na tela, né? Então, assim, como que vocês conseguiram transpor isso para a escola agora, né? Se vocês puderem fazer isso e encaminhar para os coordenadores, eu agradeceria muito. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença da Elo, assim, não tem nem, assim, palavras, o auxílio que você deu para a gente, né? Eu me coloco do lado deles também nessa necessidade de ter esse embasamento, essa luz que vem aí, e, assim, eu acho que hoje a gente conseguiu exercer muito bem o significado da palavra rede, né? Eu acho que você trouxe possibilidades e elementos para a gente num grupo que, de repente, você vai encontrar com o seu grupo da sua pasta no final do ano, com essas dificuldades. Então, para a gente, por um lado, é bom porque a gente vai ser um experimento do que como que vai ser essa transformação. A gente ainda não sabe se o pessoal do final do ano vai presencial ou não. A gente não teve essa sorte de ir presencial. Então, a gente está pegando essa coisa, esse furacão, né? Então, que por um lado vai servir já de parâmetro que vem lá na frente, que com certeza serão muito mais alunos, então as dificuldades serão muito maiores pela faixa etária. Então, pelo menos a gente vai ter um termômetro agora de como que a gente vai lidar isso dentro da escola e como que a gente vai lidar isso com os alunos também. Então, assim, muito obrigado, Elo, por você ter disponibilizado seu tempo, ter feito a apresentação, ter dividido com a gente. Assim, a gente é uma equipe. Muito obrigado. Estamos juntos mesmo. Valeu, Elo, obrigado. Renato e pro Marcos e Maione. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e todas e dizer que essa troca é muito saudável, né? E desejar a todos uma excelente noite, um bom descanso, tá? Desse terceiro turno, né, para muitos. E é isso, tá? E aí, vamos tentar trazer, né? Claro que é um pedido, tá? Não é uma intimação, não. Vamos procurar trazer as experiências para as próximas reuniões, que eu acho que essa troca é muito saudável. Obrigado, Elo, mais uma vez, pela sua disponibilidade, tá? Muito obrigado mesmo. Boa noite, pessoal. Beleza, posso também fazer um agradecimento especial para a Elo, porque é repetitivo, mas é importantíssimo para a gente que isso fique claro, viu, Elo? Assim, você foi fundamental, não foi só uma participação, não foi só uma ajudinha, não. Tá? Você, para a gente aqui hoje, está sendo essencial e com certeza a gente ainda vai recorrer a você em outros momentos, mas olha, muito obrigado por ter se disponibilizado de estar aqui com a gente. Acredito que muita gente aqui absorveu e teve muitas ideias em cima do que você disse. E eu queria até aproveitar e perguntar se essa apresentação que você usou, isso você pode disponibilizar para a gente? Beleza, que aí às vezes a pessoa às vezes precisa dessa informação e aí para não ter que assistir toda a gravação, né, ela pode, né, às vezes pegar o arquivo, então quando você mandar para a gente também já encaminha para todo mundo, tá bom? Mas obrigado de verdade, de coração, e é isso, gente, minha fala eu encerro aqui agora de verdade, tá bom? Queria agradecer a todos e uma boa noite para todo mundo, viu, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Eu que tenho que agradecer, gente. É sempre bom estar aqui. Foi bom ver pessoas que eu já trabalhei antes. A Ale, que foi minha vice-diretora ano passado, maravilhosa. Cristiano, já, com quem eu já trabalhei. É sempre bom a gente poder crescer, trocar, né, experiências. A gente aprende dos dois lados. Muito obrigada por tudo. E se cuidem, bebam água, pelo amor de Deus, o tempo está muito seco. E é isso. Sempre que precisar, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Elo, hoje você foi nosso projeto interventivo, e aí, a gente está aprovado? Como é que é? Obrigadão aí, viu? E as ninjas do 619 que chegaram aqui mais rápido que eu. Tchau, gente. Gente, um beijão para todos vocês. Muito obrigada, e Elo também, pela intervenção. Obrigada, Heloísa. Elo, show de bola, sem palavras. Leandro, Renato, esses momentos que nós estamos passando aqui, né, enquanto equipe pedagógica do Noturno de Samambaia, isso é muito importante para nós. Que, aliás, isso é uma cobrança nossa, né, que a outrora não tinha mão de obra para isso, né, que era só você sozinho,
e agora realmente existe uma equipe do Noturno para olhar por nós, para cuidar de nós realmente dentro das escolas, e eu tenho certeza que o que está acontecendo hoje, né, no estudo remoto, nessa aula virtual, quando nós voltarmos para o presencial o ano que vem, tenho certeza que o trabalho vai continuar. Isso é de suma importância, isso faz uma diferença muito grande para a gente, entendeu? Então, assim, tá todo mundo de parabéns, Elô, parabéns mesmo, e vamos que vamos, minha gente, porque o negócio tá aí na nossa frente. Tá pegando fogo, literalmente. Tá pegando fogo, literalmente. Valeu, Cris, brigadão. Um abraço, meu querido. Sempre bom estar com vocês. Valeu, Valeu, Cris. Obrigado. Valeu.